Arro, pessoal, tudo bem? Aqui é o Amir, eu estou falando para a lista Tantra e Autoconhecimento. Estou aqui em um lugar, não sei se vocês conseguem ouvir, mas eu estou numa cachoeira aqui em Mariporã. Eu gosto muito de vir aqui meditar, fazer reflexões, trabalhos xamânicos e também atendimentos, né? Tem algumas pessoas que gostam de atendimento na natureza, aproveitam, né, esse trabalho do coaching holístico para se conectar com a natureza. Então, aqui também é uma sala de atendimento que eu utilizo, uma sala natural. Bom, vamos lá. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Tem muita gente nova que chegou, né? Então, se você é alguém que entrou só para a lista de Tantra, ou seja, você viu o post lá sobre a lista Tantra e Autoconhecimento e pediu para entrar, saiba que tem uma outra lista onde eu falo muito de outros assuntos, principalmente astrologia. Se você quiser entrar, basta você falar, quero entrar na outra lista, e lista Evolu Coaching, que eu te coloco lá. Tá bom? Então já fica esse recadinho. Bom, quem sou eu, né? Por que eu vou falar sobre o Tantra? Esse áudio vai ser meio que uma introdução a esse assunto, né? Eu acho fantástico, muito interessante e muito necessário hoje na humanidade. Bom, eu sou o Amir, como eu já falei, eu trabalho com coaching holístico e dentre eles, né, dentre as técnicas que eu utilizo, tem a terapia tântrica. Né? Então eu também sou terapeuta tântrico, fiz o curso na Companhia do Ser e na uma universidade, algumas pessoas até conhecem. Então também tem esse atendimento com base na terapia tântrica, mas que eu transformo num coaching tântrico, porque eu não sou muito da palavra terapia, eu gosto do coaching porque ele gera um movimento. Então eu pego as técnicas da terapia tântrica e jogo no coaching para a gente fazer um trabalho diferenciado. E a ideia dessa lista é desmistificar muita coisa. Né? Então do que a gente vai falar aqui? É legal vocês conhecerem todos esses conceitos. Primeiro, o Tantra, propriamente dito, né, a filosofia tântrica, uma filosofia antiga, maravilhosa, né, que é uma filosofia matriarcal, não repressora. Então, assim, existe toda uma filosofia por trás, porque hoje as pessoas associam automaticamente a palavra Tantra a sexo, né, Tantra a Kama Sutra. Então, assim, e não é só isso. O sexo, na verdade, ele é um pedacinho pequeno do que é a filosofia tântrica. Por quê? A grande diferença, né? Por que as pessoas colocam tanto essa parte da sexualidade no Tantra? Porque o Tantra vê o sexo como algo natural, como algo divino, como algo, né, ele não vê como pecado, não vê como algo sujo, algo negativo, muito pelo contrário. Né, através da sexualidade, do Maituna, que é o ato sexual tântrico, um ritual tântrico, as pessoas elas atingem a iluminação de uma forma mais rápida, é um acelerador evolutivo. É um atalho para o samadhi, vamos dizer assim, né, dentro da linha do yoga. Então, eu vou falar sobre essa filosofia, a gente vai entender o que é, vai trazer vários conhecimentos antigos. Também vamos falar sobre hoje, né, o que é terapia tântrica, até para vocês entenderem. Ela pega um pouco, né, pega uma boa parte, né, de conhecimentos do Tantra, né, em si, pega o que é chamado de Neo-Tantra. O que seria um Neo-Tantra? Seria um Tantra meio que revisto para a modernidade. Então também pegando aí, né, diversas linhas e diversos conhecimentos do Tantra, mas trazendo um pouco para o nosso tempo. Então se coloca esse nome Neo-Tantra, assim como tem Neo-Paganismo, Neo-Xamanismo e Neo uma série de coisas. Né? Então o Neo-Tantra seria algo um pouco mais atualizado do Tantra antigo. Né? É mais ou menos isso que é. E a gente tem a terapia Haishiana, né, e neo-Haishiana, porque depois do Reich foi, né, tem a bioenergética com Alexander Lowen, tem uma série de outras coisas que foram colocadas. Então a terapia Haishiana trabalha muito com o corpo, trabalha muito a psicologia mais ligada ao corpo. Né, entende muito bem aquela máxima da PNL que diz que corpo e mente são interligados. Então se você mexe na mente, afeta o corpo. Se você mexe no corpo, afeta a mente. E às vezes é mais efetivo, é mais fácil, é mais poderoso você mexer no corpo, que é físico, para mexer na mente. Mas o melhor de tudo é quando você une os dois. Por isso a questão da terapia neo-Haishiana, que seria o quê? Você trabalhar sim a parte da psicologia, da mente, das emoções e toda essa parte mental, mas unindo com a parte corporal. Então seria um resultado mais potencializado. Vamos falar também, né, sobre a bioenergética, como falei, que está ligado. O Alexander Lowen, ele foi um discípulo do Reich, e ele trouxe algumas atualizações. Então ele trouxe a bioenergética, todo esse conceito. O Reich fala de orgone, e a gente vai ver que orgone tem muito a ver com prana, né, tem muito a ver com chi, com ki. A gente vai ver que tudo isso é interligado. Então também
Eu vou colocar um pouquinho do taoísmo aqui, alquimia sexual taoísta, metafísica taoísta, a gente vai falar sobre isso, sobre toda a questão do yin, do yang, né? Que mais que a gente vai trazer? Magia sexual ou mágica sexual, que é a mágica com K, que é o quê? Bom, essa parte da magia é bem interessante, né? Quem foi, vamos dizer assim, a pessoa mais exponencial aí ligada a isso hoje, que você talvez tenha ouvido falar ou não, né? E tenha ouvido falar mal ou bem, aí vai de cada um. É um cara chamado Aleister Crowley, né? Que é um cara polêmico, é um cara que assim, realmente ele não é um exemplo de ser humano, tá? Ele tem o seu lado bem ruim assim. Mas ele foi um cara que trouxe muito conhecimento, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele, né? Se todo mundo se interessar e falar, pô, quero saber mais sobre Crowley e tal, e entender um pouquinho como ele trabalhava, a gente pode falar mais um pouquinho. Mas ele mesmo bebeu muito da fonte do Tantra, né? Ele teve, né, essas buscas, essas iniciações na Índia e uniu com a magia, né? Mas, na verdade, os tântricos antigos eles eram considerados magos, tá? Então isso é uma coisa muito importante, a gente vai desmistificar muita coisa. Os tântricos eles eram considerados magos, né, na antiguidade. Tanto que algumas pessoas tinham até medo deles, enfim. Tem uma longa história aí, né, para tudo isso. Então esses serão nossos assuntos principais e obviamente vamos falar sobre chakra, sobre energização, sobre alguns exercícios e várias dicas e assim por diante. Todo mundo pode interagir, então se você quiser mandar alguma coisa, eu sempre falo, às vezes eu demoro um pouco para ler, eu não consigo responder tudo, mas eu sempre busco ler, né, tudo que todo mundo manda, até porque às vezes a pessoa manda alguma coisa e vira um tema de áudio, aí eu compartilho, né, a pergunta daquela pessoa respondendo para todo mundo, mas pode interagir, então saiba que isso aqui é uma lista, não é um grupo, então aquilo que você mandar não vai para todo mundo, vai só para mim. Eu vou até colocar na minha página a página mesmo, né, Evolu Coaching, explicando que é uma lista de transmissão, porque muita gente não conhece, muita gente confunde com grupo. Mas não, aqui é uma lista de transmissão, tudo que eu mando vai direto para você e tudo que você manda vai direto para mim. Então esses são os recadinhos principais, né, os primeiros. Mas vamos lá, por que estudar o Tantra, por que vivenciar o Tantra hoje? Né, eu tenho pouco tempo para falar porque eu determinei um limite aí de 10 minutos nos áudios. Eu diria que o Tantra, assim como o xamanismo está muito ligado ao tantrismo também, né? São muito correlatos. Fala da natureza, fala da ligação com a nossa Mãe Terra, com a ligação com o corpo. Então, infelizmente, e eu estudo muito Kabbalah, estudo muito todas as outras religiões, né? Pego muita coisa boa delas também, mas vejo muitos absurdos, infelizmente, entendeu? Até falando que depois do pecado de Adão e Eva, a Terra ficou impura e assim por diante. Então, o Tantra ele vem, na verdade, nos falar não. Ele vem dizer que a natureza é maravilhosa, a natureza é o caminho. As religiões, né, as grandes religiões dizem que a gente caiu, né? Então teve uma queda e na Kabbalah a gente vê a árvore da vida mostrando isso, que a gente caiu de Keter, de Binah até Malhut, que é aqui o reino. Desculpa se vocês não entenderam, mas depois eu quero falar mais sobre Kabbalah na lista principal. Mas o Tantra tem um aforismo muito interessante que diz que quando você cai no chão, é com a ajuda do chão que você levanta. Então olha só, pensa nisso. É quando você cai no chão, você tomou um tombo. É o chão mesmo que você utiliza para dar um impulso e você levantar. Aí entra uma outra questão, né, de que se falar que a terra é impura, a terra é suja e assim por diante. Então vamos supor que você caia realmente, você está andando na floresta e caiu. E aí você até se sujou de terra, né? Você vai falar que aquela terra é suja, é sujeira? Será que é sujeira mesmo? Ou aquela terra, na verdade, é a fonte de vida, de onde vem o nosso alimento? O nosso alimento é plantado na terra. Eu sou vegano, né, não como nada de origem animal, tenho uma filosofia de vida. Até quem quiser saber mais sobre veganismo, quem quiser ajuda para entrar no veganismo, fala comigo, que eu quero que cada vez mais pessoas entrem e não tenham dificuldades. Então quem quiser saber sobre veganismo, fala comigo. Mas mesmo quem ainda come animais, enfim, o próprio animal ele come aquilo que vem da terra. Então, em última instância, tudo que a gente se alimenta vem da terra. Então, será que a terra é suja? Né? Então a gente vai passar, eu estou falando sobre conceitos maiores para a gente ir entendendo que o Tantra ele trabalha numa linha de que a parte física, a parte terrena, a parte do corpo, ela não é pecado, ela não é negativa. Na verdade, ela é uma auxiliadora. E eu vou ficando por aqui porque já está dando 10 minutos de áudio.
Então eu vou finalizando. Se você gostou desse áudio, pode compartilhar, ele é livre. Na verdade, eu fico muito feliz quando alguém compartilha. Pode compartilhar com quem você quiser, pode mandar para grupos. Outra coisa que eu queria falar, né, tudo que eu vou conversar aqui é baseado nos meus estudos, experiências, atendimentos e enfim, mas eu não sou dono da verdade. Então, se você tiver alguma coisa, quiser complementar, pode mandar para mim, pode ter uma troca legal aqui, né, até porque tem muita gente que me ouve que pode conhecer bastante coisa também. E se eu falar alguma coisa que de repente não está legal, depois eu posso até corrigir, né? A ideia do WhatsApp é bem interessante por isso, porque vamos supor que de repente eu falei alguma coisa e não é bem assim, aí eu vou pesquiso mais, a pessoa me fala, eu venho e falo de novo. A gente está todo mundo aprendendo aqui, isso é uma coisa interessante. Então pode compartilhar esse áudio com todo mundo, e se você recebeu esse áudio de algum amigo, amiga que lembrou de você ou que recebeu num grupo, quer entrar na lista diretamente, é só mandar, né, cadastrar o número 11 960 28 0002. Cadastre esse número, manda o seu nome e fala que quer entrar na lista de Tantra. Aí eu vou te colocar e você vai receber os próximos áudios. Também comenta aí se você gostou, se você achou interessante o tema, aquilo que foi abordado, se você tem sugestões de tema, pode mandar. Como eu falei, eu leio tudo, né, às vezes eu não consigo responder tudo, mas eu estou entendendo, estou vendo tudo que vocês estão falando comigo, beleza, galera? E também desculpa se eu não consegui responder, porque vem muita mensagem, às vezes eu até me perco, eu fico até cansado de ver tanta coisa no WhatsApp. Mas eu estou aí, né, buscando ler o que todo mundo manda. Até mais, galera, eu vou ficar um pouquinho mais na cachoeira aqui. Lembrando que quem quiser ver, vai lá no Instagram, vai no WhatsApp, ou vai no meu status do WhatsApp ou no Facebook. Até mais, um ótimo dia. Mitakuye Oyasin Harion.